Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Fórum de Monitoramento Remoto do projeto Transformação Lean nos Hospitais. Eu sou Clécio Souza, especialista de processos no projeto Lean nas Emergências do Hospital Sírio-Libanês e hoje serei o seu mestre de cerimônias neste evento. Chegamos ao fim das visitas presenciais do terceiro ciclo deste projeto e hoje estamos aqui para celebrar os resultados alcançados por todos nós aqui presentes. Também nesta programação vamos abordar temas importantes para a continuidade do projeto em sua instituição, tais como mudança organizacional e sustentabilidade do projeto e a fase de monitoramento remoto que os hospitais aqui presentes vão iniciar. Eu tenho um imenso prazer em chamar a senhora Karina Pires, gerente de projetos ProAdSUS, da Diretoria de Compromisso Social da Sociedade Beneficente de Senhoras do Hospital Sírio-Libanês, para dar as boas-vindas a todos aqui presentes. Boa tarde, Karina. Seja muito bem-vinda ao evento. A palavra é toda sua. Boa tarde a todos e todas. É uma alegria estar com vocês hoje para esse fórum de monitoramento remoto do ciclo 3 da transformação Lean nos hospitais. A transformação Lean nos hospitais, ela é parte integrante, né? Ela é fase 2 do projeto Lean nas Emergências, e o projeto Lean nas Emergências é um projeto em parceria com o Ministério da Saúde, que é realizado desde 2017 pelo Hospital Sírio-Libanês, por meio do ProAdSUS. Como o Clécio comentou, eu sou gerente de projetos pelo Sírio-Libanês e trabalho há muitos anos com projetos de melhoria de processos. E ao longo desses anos, eu aprendi 3 grandes lições que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira delas é que a gente precisa reconhecer os nossos esforços e celebrar as nossas conquistas. Cada hospital participante da transformação Lean nos hospitais já apresentou uma grande evolução ao passar pelo fase 1, e os resultados e os ganhos que vocês tiveram embasaram a participação de vocês no fase 2. Essa evolução que vocês tiveram não foi algo simples. Essa fase do projeto, ela amplia a atuação dos hospitais para além das emergências. E fazer essa articulação é algo complexo, que exige muita dedicação e muita resiliência de cada um de vocês. Exatamente para que as novas ferramentas de melhoria, né, porque na fase 2 a gente traz novas ferramentas, para que as novas ferramentas possam ser implementadas e que as mudanças possam continuar acontecendo. Então, eu quero aproveitar esse momento para agradecer o esforço de cada um de vocês e reconhecer todo esse ganho que foi alcançado até o dia de hoje. A segunda lição, ela está diretamente relacionada à primeira, e é uma lição que eu percebi de que as pessoas são fatores críticos de sucesso para qualquer projeto e para qualquer mudança que a gente vá realizar. Claro que ferramentas, metodologias, recursos são importantes? Sim, são muito importantes, mas nenhum deles funciona sem pessoas efetivamente preocupadas, dedicadas e envolvidas nessa mudança. E a terceira, e claro, não menos importante, é a lição aprendida de que quando a gente fala de projetos de melhoria, a gente está falando de como se fosse uma escada em construção e que cada dia a gente precisa subir um novo degrau. A premissa dos projetos de melhoria é que hoje a gente faz melhor do que ontem e amanhã a gente faz melhor do que hoje. O objetivo não é simplesmente chegar no topo e estagnar, e sim subir e crescer um pouco mais a cada dia. E o momento que a gente está é um momento crucial, porque é um marco do projeto, em que a gente finaliza as visitas presenciais e inicia uma fase de monitoramento remoto. Como vocês já sabem, iniciar o monitoramento não significa que o projeto acaba, que a fase acaba e que as atividades se encerram. Muito pelo contrário, significa que a gente tem muito mais a fazer. Só que agora, a responsabilidade de vocês, que já era grande, né, que já tinha toda uma expectativa desde a fase 1, agora com toda a evolução da fase 2, a responsabilidade de vocês fica ainda maior, porque vocês precisam continuar a implementação de todas as ações, apoiar no monitoramento, né, dessa segunda fase e seguir com a realização das melhorias. E apesar da gente saber que é um volume muito grande de trabalho,
e que a gente está numa fase ali de mudança do projeto, em que essas visitas presenciais acabam, então a equipe deixa de estar presencial com vocês em loco, é importante que vocês lembrem que vocês não estão sozinhos. A gente vai continuar apoiando cada um de vocês, vai continuar juntos nesse enorme desafio que é melhorar os processos, mudar as culturas, né, de cada instituição, e principalmente melhorar e otimizar os atendimentos para que a gente possa continuar salvando vidas, que é o grande propósito de cada uma das pessoas que trabalha na área da saúde. Então, para finalizar essa fala inicial, eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês hoje, desejar que sejam muito bem-vindos e que aproveitem muito o fórum que a gente preparou com tanto carinho para cada um de vocês. Obrigada. Karina, muito obrigado pelas suas palavras. Dando continuidade, eu gostaria de convidar agora todos a interagirem no nosso chat, enviando suas perguntas, suas dúvidas, porque no final das apresentações nós repassaremos todas elas aí para poder trazer todo o esclarecimento que for preciso, tá? Bom, dando continuidade, e para iniciarmos as apresentações deste evento, convido a especialista em processos do projeto Lean nas Emergências, Luciana Sanches, para apresentar os resultados do projeto Transformação Lean nos Hospitais. Luciana, boa tarde, fica à vontade, a palavra é toda sua. Olá, obrigada, Clécio. Uma ótima tarde aí a todos. Primeiramente, quero agradecer, é uma honra estar aqui, né, representando todo o nosso time aí de consultores, para estar trazendo para vocês, né, os resultados que todos os hospitais aí obtiveram durante esse período, né, inicial da fase de implementação. Então, vou dividir aqui a apresentação com vocês. Lu, estamos vendo, viu? Aparecendo. Tá. Foi, né? Foi sim, Lu. Tá, então só para a gente voltar um pouquinho, né, para falar sobre o projeto, sobre o Lean, todos os hospitais, né, passaram primeiramente por uma fase inicial, né, a fase de implementação do Lean fase 1, né, cada hospital que está participando aqui deste ciclo em um momento diferente, e todos obtiveram grandes resultados, né, mas como a gente traz, o Lean é uma filosofia, né, e muitos hospitais já tiveram grandes entregas nessa fase inicial, né, do fase 1, e agora no fase 2, outros desafios, né, não tão menos importantes do que o do fase 1, e agora também obtiveram grandes resultados. E o Lean, como ele é uma filosofia, né, de melhoria de processo, baseada em tempo, em valor, então a gente também fez um mapeamento, né, de grandes áreas aí dentro do hospital, com o intuito da gente avaliar novas oportunidades de melhoria, né, otimizando esses fluxos e agregando melhor, né, e maior valor para os pacientes e para toda a equipe dessas instituições. E agora um pouquinho sobre os princípios Lean. Então, nós tivemos toda essa estratégia, né, sendo implementada aí nos hospitais com maior valor agregado, né, aos pacientes, ao cliente final, mapeando esses fluxos, né? Então, nós fizemos 2 grandes mapeamentos, né, com todos os hospitais, o mapeamento das unidades de internação, desde o momento que o paciente, né, é internado até o processo de saída efetiva do paciente do hospital, como também no bloco cirúrgico, né, quando a gente fez um mapeamento desde o momento que o médico solicita a cirurgia do paciente e até a saída do paciente do bloco. Sobre fluxo, criamos uma cadeia contínua, né, sem desperdício. Então, o objetivo é, conforme a gente fosse fazendo esse mapeamento, a gente fosse identificando essas oportunidades de melhoria, esses tempos de espera, a gente trabalhar para eliminar todo esse desperdício, fazendo com que esse fluxo, né, seja puxado, né, o cliente demandando esse processo, né, a cada um desses processos, e assim de forma contínua, né, pensando aí na melhoria contínua. E esse projeto Transformação Lean nos Hospitais, né,
é um projeto do Ministério da Saúde, PROAD-SUS, executado exclusivamente pelo Hospital Sírio-Libanês, né, esse projeto do fase 2, com o objetivo de implantar essa cultura de transformação Lean no hospital. Então, a gente teve um primeiro momento, né, da sementinha sendo implementada lá no fase 1, onde a gente atuou com foco inicial na emergência, né, mas a gente sempre falou que o hospital tem uma grande engrenagem, a gente não consegue trabalhar a melhoria dos fluxos se a gente não envolver o hospital como um todo. E agora, no fase 2, a gente foi mais direcionada para as unidades de internação e bloco, né? Mas também com a participação de várias pessoas de todos os outros setores, de forma que a gente foi implementando várias ferramentas em outros setores ao mesmo tempo, né? Assim como o 5S. Esse ciclo que nós estamos agora, né, que vamos dar início à fase de monitoramento, é o ciclo 3, né? Então, onde nós tivemos atuação aí em 7 hospitais. Durante esse período, a gente teve a fase, então, de implementação, né, onde foram aí uma dupla de consultores, um médico e um especialista de processo, para fazer toda a implementação junto a vocês, né, das ferramentas de gestão. E agora essa fase de monitoramento, onde vocês, né, nós vamos nos encontrar em reuniões aí virtuais, mensais, para que a gente possa estar acompanhando junto com vocês, né, os planos de ação que ainda ficaram em fase de implementação ou até a iniciar. E junto com vocês também avaliando novas estratégias, né, conforme as dificuldades forem surgindo, para que a gente possa ter um bom direcionamento e resultado. Estamos terminando também esse triênio, né? Então, essa fase da implementação, da participação de vocês ainda faz parte do triênio de 2023, onde o nosso alcance era estimado em até 50 hospitais. O fase 2, o projeto, ele já atuou em 27 hospitais, né? Alcançando aí 14 estados brasileiros, então muitas pessoas impactadas, né? A nível Brasil. E agora, o ciclo 4, nós iremos atuar em mais 12 hospitais e aumentando aí, ampliando os nossos estados contemplados em 18. Então, uma grande honra e satisfação para todos nós do projeto, né, do Sírio, em estar aí apoiando o Ministério da Saúde, né, através do PROAD-SUS, para a realização da melhoria nesses hospitais. Falando um pouquinho sobre a metodologia, né? Então, nós tivemos uma fase inicial do projeto, onde vocês receberam, né, a visita de consultores para fazer esse diagnóstico de desempenho, né, operacional do hospital, que a gente fala, né, onde é feita uma foto inicial, então, de como o hospital está naquele momento, e em cima disso, a gente ir traçando as propostas de melhoria, né? Então, conforme a gente ia construindo esses fluxos, né, fazendo o mapeamento desses processos, a gente identificava, né, vocês identificavam, a equipe, as oportunidades de melhoria, e em cima disso a gente ia aplicando as ferramentas, né, do fase 2, que foram várias, os quadros de gestão de alta, o quadro de gestão do centro cirúrgico, o bate-mapa, né, os rounds multidisciplinares, o pitch de alta, com o intuito, então, da gente melhorar aí a performance do hospital, agregando mais valor nos processos de vocês e ao paciente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os entregáveis, né? Relembrar quais foram os entregáveis do projeto. Então, nós tivemos os entregáveis tanto das unidades de internação quanto do pronto-socorro, do bloco cirúrgico. Das unidades, a gente trabalhou para aumentar o índice de giro de leito, né? Reduzindo o tempo médio de permanência do hospital. Então, o paciente, né, o objetivo era o paciente ficar dentro da instituição o tempo necessário para receber o atendimento que ele foi buscar, né, e ele sair preferencialmente melhor do que ele entrou, né, então reduzindo aí o tempo médio. E é importante a gente ressaltar que o tempo médio de permanência já era um indicador que a gente também já trabalhou, né, bastante no fase 1. Então, todos os hospitais que participaram do fase 1, na época, a gente já teve bons resultados em relação ao tempo médio de permanência, né? E aí, para o fase 2, né, o intuito era a gente realmente reduzir ainda mais, né, implementando estratégias mais direcionadas realmente para a gente diminuir esses tempos. Reduzir o intervalo de substituição de leito, né? Então, esse intervalo
entre a saída e a chegada de um novo paciente, ao invés da gente ter um número reduzido de pacientes passando por aquele leito, a gente tem um número maior de pacientes. Com isso, né, a gente ganhando aqueles leitos virtuais que a gente fala muito nos hospitais, né? A partir do momento que eu consigo otimizar mais o leito, girar mais esse leito, eu tenho mais pacientes adentrando ali a minha instituição, passando por aquele leito, sendo atendido e sem precisar levantar nenhuma parede a mais. Otimizando aí, então, o fator de utilização. Agora um pouquinho sobre o bloco cirúrgico, para a gente relembrar. Então, a gente trabalhou, né, para reduzir esse tempo de troca de sala cirúrgica, né, mais conhecido como setup, então, que é aquele tempo, né, da saída do paciente até a chegada do outro. Então, cada hospital também, né, tem um perfil, uma característica até em relação já a este indicador. Alguns hospitais já tinham essa ferramenta implementada, fazia algum tipo de controle, outros não. Então, nós tivemos aí também bons resultados em relação ao setup. A redução no cancelamento cirúrgico, né, é um grande indicador aí do fase 2, né? Os hospitais, a gente via muitos cancelamentos acontecendo, seja porque quem fez o agendamento não era o médico que ia executar a cirurgia, então a gente também trabalhou para reduzir esses cancelamentos, aumentando a eficiência do centro cirúrgico, né? Então, em cima do que eu tenho disponível, do que eu tenho agendado, o que eu consegui realizar, e reduzindo o número de cirurgias sem programação. Então, todas aquelas cirurgias, né, que eram colocadas de forma de encaixes, né, sem uma programação efetiva, a gente conseguiu com que essas cirurgias entrassem no bate-mapa, né, tivessem um agendamento adequado, né, tendo aí uma diminuição de possíveis eventos adversos, né, risco para o próprio paciente e otimizando aí maior segurança também para o bloco. Aí, só para a gente relembrar agora os hospitais participantes, né, do projeto. Então, nós tivemos aí o Hospital 28 de Agosto, em Manaus, o Hospital de Clínicas de Minas Gerais, o Hospital Geral de Itapecerica da Serra de São Paulo, o Hospital Geral de Cotia, o Hospital Eládio Lacerra, na Bahia, em Salvador, o Hospital Regional Hans Dieter, de Santa Catarina, e o Hospital Santa Casa de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E agora vamos para os, né, tão esperados resultados aí do projeto. Bom, então esses são os indicadores de performance, né, relacionado à porcentagem de redução que esses hospitais obtiveram. Então, começamos aqui pelo cancelamento, né, das cirurgias. Nós tivemos uma redução de 22% em relação aos cancelamentos cirúrgicos, né? O atraso da primeira cirurgia, 20% de redução desse tempo de atraso. O changeover, que é esse tempo, né, do setup da sala, da saída de um paciente até a chegada de outro, 17% de redução nesse tempo. As cirurgias eletivas mês, um aumento de 40% do total de cirurgias realizadas, né? Olha o impacto desse número, né? Dessa porcentagem em relação a toda a fila que a gente sabe, né, que existe aí no nosso Brasilzão. Então, muitos pacientes contemplados. A eficiência global, né, um aumento de 19%. E o tempo médio de permanência, a redução de 13%. Então, resultados realmente bem impactantes. Parabenizar aqui todos os hospitais, todas as equipes envolvidas nesse processo, o time GAP, né, time GAP-H, as pessoas que ficaram como referências desses setores, né, e incansavelmente participando com a gente de todos os encontros presenciais, né, e sendo multiplicadores. E aqui está, né, um pouquinho dos resultados, porque lembrando, estamos aí agora entrando na fase de monitoramento, então esses indicadores, né, dá para melhorar ainda mais. E a gente conta com vocês para isso. E aqui, em números absolutos, né, o total de cirurgias realizadas antes e depois do projeto. Então, de fevereiro a maio, nós tínhamos 238 cirurgias eletivas, né, mês. E agora, no final do projeto, da fase de implementação, nós tivemos um aumento de 96 cirurgias a mais sendo realizadas, né, em todos esses hospitais. Então, contabilizando o aumento de 40%,
e um total de 1.152 cirurgias a mais no ano. Então, realmente um ganho. Parabenizar todos os hospitais por essa conquista. Acho que da minha parte é isso. Obrigada, parabéns a todos e vamos continuar para a gente ter resultados melhores ainda, né, nessa fase de monitoramento. Obrigada, Clécio. Imagina. Luciana, muito obrigado pelas suas palavras, viu? Dando continuidade, de novo aqui eu reitero, né? Convido a todos a interagirem no nosso chat, enviem suas dúvidas, suas perguntas. No final das apresentações, nós iremos repassar todas elas aqui. Tudo bem? Dando continuidade ao evento, convido o Dr. Kleber Antônio Maria Filho, médico consultor do projeto Lean nas Emergências, para falar sobre mudança organizacional, sustentabilidade e a respeito da fase de monitoramento remoto. Dr. Kleber, fique à vontade, a palavra é toda sua. Obrigado, Clécio. Obrigado, Karina, pela oportunidade. Parabéns, Luciana, pela apresentação. E esses dados demonstram o compromisso e o impacto que o Ministério da Saúde tem com os hospitais, né? E, de fato, trazer uma mudança concreta para os hospitais. Então, parabéns já pelos resultados obtidos. E aqui eu vou compartilhar a apresentação para a gente dar sequência. Kleber, estamos vendo? Só se você já puder ir isso no modo de apresentação. Quando tiver, eu te sinalizo. Ainda não. Vamos tentar novamente. Deixa eu colocar aqui. Tendo alguma interferência aqui no Zoom. Agora projetou novamente. Vamos tentar colocar em modo apresentação. Foi? Ainda não. Está carregando, acredito. Para mim já está em modo apresentação. Ainda não. Vou Tenta tentar colocar o em modo compartilhamento apresentação. novamente. Isso. Tenta colocar em modo apresentação, Kleber, antes de compartilhar, para a gente ver se fica em modo apresentação. Certo. Se quiser compartilhar a sua tela, acho que é melhor. Aí, Agora foi, Kleber. Estamos vendo. Então, dando sequência ao fórum, quando a gente traz esse conceito de mudança, está passando a tela? Tá na primeira tela de abertura, azul ainda. É que travou a... Para dar um clique na tela e passar para o lado que ele passa. Tenta clicar na tela, Kleber, Foi. e depois tentar fazer o avanço. Agora foi, perfeito. Isso. Maravilha. Dando continuidade, então esse é o compromisso, né, do Ministério da Saúde e os impactos, de fato, na mudança dentro dos hospitais. E quando a gente traz esse conceito, a gente amplia ele na mudança organizacional. Então, fica a pergunta, né, se de fato nós conseguimos atingir aí a mudança esperada dentro dos hospitais e se estamos no caminho certo, né? Então, passamos por um projeto bem estruturado, né, com 2 ciclos iniciais, o primeiro de implantação presencial com visitas quinzenais e agora, na sequência, é a consolidação de um acompanhamento remoto, que é onde a mudança ela continua acontecendo e solidificar
aí os processos dentro dos hospitais. É importante trazer toda essa metrificação apresentada pela Luciana e, de fato, isso gerar mudança dentro dos hospitais e permanecerem com as mudanças verdadeiras. E as mudanças, de certa forma, no primeiro momento, causa um certo medo. E aqui eu trago um dragão de 7 cabeças. Então, e de fato parece complexo e dissociado deste mundo, mas acredite, não é, né? Então, inicialmente, a mudança ela gera medo, ela gera ansiedade e um desconforto na perspectiva da mudança do status quo. Mas nós temos que ter coragem, né, para poder mudar e, de fato, trazer algo relevante e concreto para as nossas rotinas. Então, nós temos que encarar de fato, acreditar que é possível. E quando perguntamos, né, será que, de fato, nós mudamos, o quanto mudamos, né, se foi muito ou se foi pouco, isso só é possível se nós continuarmos medindo e monitorando os nossos processos, que é através disso, nos nossos indicadores, que nós vamos montar o nosso plano de ação e, de fato, a transformação e o norte desse caminho de mudança, ele vai acontecendo. E nós vamos percebendo que a organização ela vai se transformando. E aí, o que tudo isso traz para nós, né? E nesse momento, a gente pergunta o que o projeto Lean nas Emergências trouxe de mudança? O que ele impactou na instituição? E agora eu convido vocês para fazer uma retrospectiva, né? Como nós éramos lá atrás, aonde nós estamos, o quanto que a mudança aconteceu na nossa instituição. E aqui, até de forma um pouco provocativa, e pelos dados apresentados, nós já sabemos que não estamos no mesmo lugar. E mais importante do que isso, é tentar agora olhar para frente e ver o estado futuro, aonde nós queremos chegar com tudo isso. E eu trago aqui uma reflexão para a gente fazer nesse momento, né? E entendendo que a essência do sucesso nesse mundo de uma transformação rápida e de mudança, 2 pontos importantes de cenários que aconteceram, que foi aí a questão sanitária, né, que mudou o mundo aí nesse processo de mudança, e também o avanço aí da tecnologia e toda a transformação digital que acontece. E existem alguns símbolos para esses exemplos que nós precisamos de características para poder atravessar, que é a resiliência, a habilidade adaptativa e a inteligência e social. Então, essas são habilidades que o projeto precisa para ter a sustentabilidade na mudança e que, de fato, a gente consiga trazer uma mudança genuína. E aqui eu faço uma alusão à árvore de Natal, que o projeto ele passa por 2 ciclos inicialmente, né? Que é o ciclo de implantação e de acompanhamento remoto. E quando a gente entra nos hospitais junto com vocês e faz toda a transformação, a aplicação da metodologia de ferramentas, a gente entende que tudo isso tem que se sustentar. Quando a gente compara com a árvore de Natal, a árvore de Natal ela é montada num período festivo, que é o Natal. Isso acontece lá em dezembro. Só que quando o Natal acaba, a árvore ela é desmontada e só montada novamente no ano seguinte, na mesma data, em dezembro. Então, o que nós não queremos é que o projeto e os processos dentro dos hospitais tenham esse comportamento, que, de fato, o que foi implementado e implantado nessa fase inicial, agora, no acompanhamento remoto, isso seja um processo construtivo, que não retorne aí no início ou não retroceda. E quando começamos a implantar o projeto nos hospitais, no primeiro momento, esse primeiro degrau, ele é um degrau alto, onde o desafio é muito grande. Então, devido em contraste à necessidade do hospital de resolver
aquela situação de superlotação, né, de baixa performance do centro cirúrgico, de taxa de ocupação elevada nas enfermarias, às vezes a gente quer subir de elevador para adiantar esse processo devido à ansiedade na mudança, mas nós sabemos que essa transformação não tem elevador. A gente tem que subir um degrau de cada vez, mas faz parte da mudança, faz parte da construção do processo, porque a cada degrau que a gente vai subindo, a gente vai ganhando conhecimento e maturidade para que possamos chegar cada vez em níveis mais elevados e trazendo um conceito de sustentabilidade. Então, é importante que cada um faça a sua parte para a gente atravessar esses períodos e ganhando maturidade dentro dessa gestão de mudança. Então, a mudança organizacional, o objetivo toda essa transformação é aumentar as chances do projeto e dos processos dentro das instituições serem alavancados cada vez mais e ter sustentabilidade. E é claro que existem vários outros ganhos dentro dessa construção, principalmente trazendo um equilíbrio dentro do trabalho, né? E aí evitando aí a sobrecarga de trabalho dos colaboradores e perfazendo toda a instituição com uma agregação de valor em todos os componentes. Então, o projeto Lean, ele traz muito esse conceito para dentro das organizações, que é fundamental para a sustentabilidade. E quando falamos, de fato, nas mudanças verdadeiras que devem acontecer dentro das nossas instituições, nós precisamos de ter a condição para que isso aconteça. E muitas vezes nós encontramos resistências nesse primeiro momento que a mudança vai acontecer, mas isso aí é até natural, mesmo que essa mudança seja para algo positivo. Então, é importante que o gestor identifique essas resistências para que elas possam ser minimizadas e o projeto possa seguir o seu caminho e perfazer todos os níveis da instituição. E, com isso, tornar o projeto sólido e consistente e, de fato, a mudança genuína acontecer. E aqui é um ilustrativo da curva gráfica e representa como a gente chega nos hospitais, né? Na fase ali do diagnóstico, da implementação dos projetos, e tem uma percepção inicial de que ocorre uma baixa performance dentro do processo, e logo depois o incremento dessa performance e uma tendência aí de subida. Mas, de fato, o que nós queremos é que essa alavancagem dentro do processo e dentro da gestão de mudança, ela seja contínua e duradoura, né? Que essa aqui é a curva J, que no primeiro momento ela tem uma tendência de queda e depois uma tendência exponencial de subida, e o mais importante, que essa subida ela seja sustentada. E toda instituição, quando vai passar por um processo de mudança, tem 3 fases aqui do macro processo, né? Que quando a transformação ela acontece idealmente de dentro para fora, e começa aí a construção dos processos, a gestão de risco e transformação do meio. E com isso, logicamente, ocorre uma melhor avaliação do custo e até na redução dos desperdícios nessa fase de implantação. E um dado aqui que melhora e muito no STEP 3, que é algo até intangível, que é o melhor alinhamento estratégico com o máximo de agregação de valor dentro dos processos, dentro da nossa perspectiva aqui do Lean. O Luke de Brambanderi, que é um consultor estratégico de Boston, o que ele traz para nós? Para mudar, é preciso que mudemos 2 vezes. Devemos mudar não apenas as coisas, mas também o modo de como vemos as coisas. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós precisamos de mudar o comportamento para que, de fato, conseguimos enxergar
a mudança dentro daquele processo. E na perspectiva de mudança, nós temos dois pilares: a mudança da realidade e a mudança da percepção. A mudança da realidade, a gente traz um conceito da inovação. Inovação aqui não é algo novo. Inovação é mudar a forma que você trabalha, que antes era de uma forma e agora eu trago uma nova perspectiva dentro do meu trabalho. E para que isso aconteça, essa mudança, eu tenho que ter planos de melhorias e ações atreladas a isso. Então, o projeto traz esse conceito e que, de fato, vai solidificando a mudança dentro dos hospitais. E a mudança da percepção é o que vocês atravessaram agora, trazendo como um comparativo de 6 meses de acompanhamento presencial, que gerou aí métricas, dados, e esses dados precisam de gerar uma reflexão e ter criatividade para que seja implementada aí os processos e dando continuidade e sustentando tudo isso. E dentro das nossas instituições, existe uma variabilidade, uma diversidade cultural muito grande. E até mesmo no nosso país, né, que existe uma diversidade cultural importante. Mas para que nós possamos entender isso, o projeto traz muito esse conceito. Nós precisamos de ir no Gemba. A gente precisa de ir lá onde as coisas acontecem e dar voz à ponta, dar voz a quem normalmente não se expressa. E com isso, nós escutarmos as soluções vindo da ponta, que de fato isso vai fazer com que tenha uma inclusão dessas pessoas, que o projeto Lean, ele trabalha muito forte esse conceito de inclusão. E com isso nós conseguimos chegar em soluções que às vezes o gestor, muitas vezes, não consegue enxergar, porque fica dentro de sala, né? Então é importantíssimo trazer esse conceito de ir lá onde as coisas acontecem para gerar essa inclusão e escutar, e na maioria das vezes, soluções que vai gerar aí uma sustentabilidade dentro desse processo de mudança. E dentro dessa diversidade cultural, nós temos um impacto muito grande na comunicação, né? E quando nós chegamos nos hospitais, junto com vocês, há uma concorrência da objetividade dos acontecimentos do dia a dia e até mesmo uma competição da atenção dos profissionais do hospital para algo mais prioritário naquele momento. Então, nós precisamos de ter estratégia e dedicação para que nós possamos gerar essa comunicação de forma assertiva e, de fato, ela conseguir permear todos os níveis da organização e com impacto aí no conhecimento e no avanço aí do projeto dentro dos hospitais. E aqui é o ponto alto da apresentação, como sustentar tudo isso, né? Como sustentar toda mudança promovida até aqui por vocês. Como que a gente consegue fazer com que esse projeto e os processos implementados continuem? Então, a melhoria contínua é um processo cíclico sem fim. Afinal, sempre há novas oportunidades de melhoria para serem identificadas e colocadas em prática. Então, os resultados cada vez melhores e a eficiência e a eficácia, ela precisa de ser monitorada, né? E, consequentemente, a gente trabalhando esse monitoramento com as ações, nós vamos reduzir o desperdício, transformando em capacidade, e tudo isso tem uma base de sustentação. Nós precisamos de ter a cultura, mudar a cultura organizacional da instituição com reuniões periódicas de análise de indicador e, de fato, saindo plano de ação concretos para a implementação da melhoria contínua dentro dos nossos hospitais. Então, a transformação, aqui eu já vou chegando no fim, a transformação de processo, de mudança da organização, há um impacto cultural muito grande e nós precisamos de mudar a percepção para que a gente
possamos enxergar essa transformação do processo e a sustentação de tudo isso. Então, por isso, não perca o foco das mudanças estruturais e mais profundas, pois somente elas serão capazes de trazer melhoria contínua dentro do processo e do projeto. Dando continuidade à nossa apresentação, e aqui eu vou entrar na parte do monitoramento e explicar como é que vai funcionar essa fase agora que vocês vão iniciar. Então, se encerra a fase de implantação do projeto, de 6 meses. Agora inicia a fase de monitoramento e consolidação remoto. E é claro que as duplas, tanto o especialista quanto o médico, vão apoiar os hospitais nessa construção desse monitoramento. E é importante o acompanhamento dos indicadores do projeto, com a avaliação e análise crítica dos mesmos, porque são essas métricas, esses números transformados em ação e atitudes lá na ponta que vão sustentar o projeto, e a nossa perspectiva é que quando no final do monitoramento o hospital ele tem a capacidade de continuar seguindo essa trajetória de melhoria. E é de fundamental importância que o time de gestão de mudança, o time GAP, a alta liderança, as referências dos setores e os pontos focais, junto com a equipe multiprofissional, estejam juntos nessa avaliação e nessa estruturação de plano de ação, porque são vocês, junto com a ponta, lá onde as coisas acontecem, que vão fazer toda a transformação e vão manter tudo isso de pé. E é importante salientar que a dupla o tempo inteiro vai estar com vocês, né, com um checklist, estruturando o checklist de verificação das ferramentas, porque a nossa perspectiva é que a metodologia, a ferramenta, além de se manter, que elas evoluam, né, dentro do hospital. Então, para isso, a dupla vai estar junto com vocês, estruturando, avaliando junto esses planos de ação. Então, como vai funcionar de uma maneira bem estruturada, a periodicidade é 1 vez por mês, o tempo de duração de 1 hora por encontro, e o cronograma será de 1 semestre, que se inicia do monitoramento. E a finalização do monitoramento será em dezembro de 2023. Então, trazendo aqui a estrutura desse monitoramento, mais uma vez, trazendo e reforçando que a dupla ela vai estruturar, tanto o médico como o especialista, a criação de todo esse acompanhamento do projeto junto com o hospital. É importante o hospital definir o time do monitoramento dos processos e acompanhamento dos indicadores e resultados, e junto a isso estabelecer as rotinas e cronograma semanal ou mensal para análise desses indicadores e as retrospectivas que vão ser avaliadas e discutidas nessas reuniões. É importante que todo o time que eu falei anteriormente estejam juntos nessas discussões de proposta e de melhoria, tá? Então, nessas reuniões de avaliação de indicadores, é importante definir as metas dos indicadores e buscar esses resultados dentro do projeto e desdobrando, de fato, esse plano de ação em toda a instituição. E o que a gente espera no final desse acompanhamento, e, lógico, no estado futuro, que todas as ferramentas possam perfazer e toda melhoria o hospital inteiro. Então, uma contaminação positiva dentro aí de toda a organização. É importante a gente trazer, reforçar, na verdade, que toda essa estruturação vai ter o apoio dos consultores do Lean, mas o hospital precisa de fazer a parte dele, né? Vocês precisam de fazer a parte de vocês, que é preencher os indicadores no prazo adequado. Todo indicador ele tem
a sua periodicidade. Então, nós não podemos aí descumprir os prazos. Lembrar também que a ferramenta aí do fase 1, elas e os métodos aplicados, eles têm que se manter de pé, né, funcionando. Aí é o conceito do huddle, o conceito dos rounds, o Kanban atualizado, trazendo aí também o conceito dos fluxos, da segregação de fluxo, mantendo de pé. Então, tanto fase 1 quanto fase 2 que vocês estão passando agora, isso soma como uma sinergia para o hospital. E vale ressaltar que os indicadores é um ponto alto do nosso projeto, porque é por eles que a gente monitora e é por eles que o hospital, inclusive, possa realizar aí o plano de melhoria, o plano de ação. Então, não reportar os indicadores, o hospital assume o risco, inclusive, de sair do projeto. Então, vamos ter atenção em todos esses pontos para que nós possamos juntos continuar transformando os hospitais e aí sustentando todo o projeto e a transformação da mudança dentro das organizações. Muito obrigado a todos pela participação e vamos dar continuidade ao nosso fórum. Kleber, muito obrigado pelas suas palavras, viu? Dando continuidade agora no nosso evento, gostaria de convidar o especialista em processos do projeto Lean nas Emergências, Jean Kini, para moderar as perguntas, né? Nós tivemos algumas perguntas que foram enviadas aqui via chat, e esse é o momento justamente da gente trazer a pergunta aqui para o nosso time, para que o nosso time consiga esclarecer aqui ela de forma clara, objetiva, para que a gente consiga sanar. Tenho algumas perguntas aqui que foram direcionadas. Jean, vamos começar aqui pela primeira? Vamos lá. Bom, temos aqui. Jean, qual é o melhor método para sustentar as melhorias? Bom, boa pergunta. Bom, pessoal, primeiramente, boa tarde. Queria agradecer ao Clécio aí pelo convite, parabenizar o pessoal pelas apresentações. E a sustentabilidade, ela realmente é um ponto crucial, né? O Kleber, ele falou muito bem algumas coisas ali que nós vamos monitorar durante essa fase, mas sustentar é difícil. Então, chegar lá é difícil, mas sustentar também é. Isso não é só na área da saúde. Então, todos os ambientes, manter essa sustentação, essa sustentabilidade das melhorias é muito complicado. Então, a gente pode seguir algumas boas práticas. O Kleber já disse muitas delas, mas, basicamente, a gente manter uma rotina parecida com o que era durante a fase de implementação. Então, eram visitas quinzenais. Então, por que não manter uma rotina quinzenal com as pessoas do Gemba? Fazer visita ao Gemba, né, ir lá onde as coisas acontecem, verificar se as ferramentas estão sendo implantadas. Quando chegar um colaborador novo, treinar esse colaborador novo, né? Então, a gente sabe que às vezes tem uma rotação da equipe, a rotação do time, e às vezes acaba se perdendo porque aquela pessoa era a dona da ferramenta, vamos dizer assim, e é importante não ter dono, né? Então, é importante que todos saibam como executar, para que serve cada ferramenta, cada método, e aplicar na prática. Então, definir pessoas que vão ser as guardiãs, vamos assim chamar, né, de cada ferramenta. Então, o fulano é responsável pelo 5S. Então, essa pessoa, junto com o time, vai desenvolver um cronograma de auditoria para verificar como estão as melhorias de 5S. Vai ter alguém checando os Kanbans, vai ter alguém checando os Kamishipais, enfim. A própria diretoria, a alta gestão, criar uma rotina, né, de visita ao Gemba. Então, a gente sabe que a direção é complicada. Jean, tá no mudo. Desculpa, apertei o espaço sem querer. Voltamos aqui. Uma rotina que seja semanal ou mensal de visitar os ambientes hospitalares para ver como é que estão as melhorias. Então, não deixar morrer, né? Então, manter esse cronograma quinzenal, pelo menos conversas, reuniões, treinamentos, eu acho que é essencial para a gente garantir que o projeto continue e não morra. Maravilha. E quando falamos de sustentabilidade, ela é a chave do sucesso, né? Ser persistente em todos os processos que nós avançamos. Jean, agora tem uma pergunta aqui mais específica. Como melhorar a programação cirúrgica?
Programação cirúrgica, vamos lá. O fase 2 ele tem um enfoque bem grande no centro cirúrgico e não é porque a gente quer melhorar, porque, sei lá, é um ego em ter um bom agendamento cirúrgico. É porque um bom agendamento cirúrgico ele reduz cancelamento. Um bom agendamento cirúrgico ele facilita a vida das pessoas que trabalham lá. Então, o que é mais fácil? A gente saber, chegar para trabalhar e saber o que a gente vai fazer ou chegar e ter que apagar incêndio, né? Então, começa aí. O porquê ter um bom agendamento? Então, eu diria que antecipar, né? A gente tem alguns indicadores que a gente mensura para saber se o agendamento está sendo feito com antecedência. Então, as cirurgias complementares, que são aqueles encaixes que a gente fala, né? É ruim para o mapa, porque às vezes o paciente não está preparado, às vezes não tem o material necessário, ou a gente está deixando esse paciente de jejum para tentar fazer um encaixe ali. Então, antecipar e saber quem vai entrar nesse mapa e principalmente quanto tempo em média vai durar esse mapa, essa cirurgia, é essencial. Então, isso o projeto ele traz muito, né? A programação cirúrgica com tempos. O que a gente encontrava, né, na maioria dos lugares é cirurgia a seguir. E isso é ruim. Eu não sei, o a seguir ele pode ser daqui 1 hora, ele pode ser daqui 2 horas, daqui 5 horas. E isso não faz bem para o paciente, não faz bem para o processo. Então, ter um mapa com antecedência e com o tempo cirúrgico programado, não quer dizer que a gente vai acertar 100%, né? A gente pode ter uma certa variação ali, e aí a gente vai melhorando isso com o tempo. Eu tenho que uma colecistectomia dura, em média, 2 horas. Então, eu agendo 2 horas. Só que, na prática, ela está demorando 3 horas aqui no meu perfil de instituição. Então, nas próximas vezes, eu vou programar 3 horas. Então, é isso que a gente fala, ter um mapa mais fidedigno, né? Que a gente consiga ali prever mais ou menos quanto tempo a gente vai precisar de sala. Facilita os processos e facilita a vida de quem vai fazer a cirurgia. Maravilha, muito obrigado, Jean. Bom, nós temos uma outra pergunta aqui, eu gostaria de direcioná-la para a Karina, para nos ajudar aqui a esclarecer. Bom, gostaria de saber quais seriam os próximos passos do projeto Lean, além do monitoramento remoto. Pois no processo cirúrgico tivemos muitas ações, porém não tivemos uma ação focada no profissional, cirurgião. Digo para saber se o Lean, como sírio-libanês, estará disponibilizando cursos de capacitação dos profissionais médicos para melhorar a eficiência no centro cirúrgico. Boa tarde, Clécio. Obrigada pela pergunta. Acho que é uma pergunta bastante interessante, em que a gente fala um pouquinho da estrutura do projeto. O projeto está estruturado tanto fase 1 quanto fase 2, para que a gente tenha um momento inicial de capacitação. Então, a gente tem um curso chamado GAP, que é um curso em que a gente disponibiliza para aproximadamente 10 pessoas de cada hospital participante. Logo no início ali da atividade, tanto do fase 1 quanto do fase 2, a gente disponibiliza esses cursos, o pessoal vem para São Paulo junto com a gente passa uma série de conteúdos, traz uma série de ferramentas, faz discussões, troca de interações. Então, ele está estruturado para que esse curso aconteça um pouco antes da fase de implementação, né? Então, o curso é a primeira ação que é realizada. E com esse curso, a gente parte efetivamente para as visitas, que é a fase de implementação das atividades em si, né? De trazer as ferramentas, de fazer todo esse processo de envolvimento. E agora a gente está na terceira fase, né? Na terceira etapa de cada fase, tanto fase 1 quanto fase 2 são estruturados da mesma forma, em que a gente entra numa etapa de monitoramento. Então, na etapa de monitoramento, como o próprio Kleber comentou, a gente tem esse acompanhamento de indicadores, esse monitoramento, acompanhamento em relação ao andamento das ações. Então, não estão previstos dentro do cronograma do projeto novas capacitações. Só que quando a gente faz a capacitação lá atrás, né, claro que a nossa vontade era poder chamar o hospital inteiro. Só que a gente tem uma série de questões de limitação de espaço, né? Tem todo um recurso planejado para que essas capacitações aconteçam. Então, a ideia é sempre que as pessoas que participaram das capacitações aqui em São Paulo possam ser multiplicadoras dessas informações dentro de cada hospital. Então, como o
próprio Gia comentou, né? A gente muitas vezes tem rotatividade de pessoas. Então, uma pessoa entrou, outra pessoa saiu. É importante que vocês mantenham esse conteúdo, né? A gente disponibilizou apostilas, tem uma série de informações ali que são apresentadas. Então, é importante que as pessoas que participaram das capacitações, se não estiverem participando aqui do fórum, sejam acionadas para que vocês possam, né? Para que cada hospital, principalmente o hospital que está com essa necessidade nesse momento, possa programar um processo de multiplicação dessas informações, né? Essas pessoas atuarem como multiplicadores, porque a gente traz uma série de informações lá. Além disso, a gente tem uma série de cursos virtuais, tem uma série de informações que são disponibilizadas, né? Agora, com a internet, a gente tem um acesso muito fácil às informações, então a gente pode... essas informações podem ser trabalhadas, né? Inclusive a gente tem a comunidade do link, tem algumas informações também, então é importante que essas informações sejam acessadas, tá? Porque o projeto ele é estruturado dessa forma, né? A gente faz os ciclos e a gente parte para outros hospitais, né? O ciclo 4 agora a gente está num novo hall de hospitais para que essas mudanças possam ser... para que essas informações também possam ser disponibilizadas para outros hospitais. Então, no momento atual, a gente não tem novas capacitações, mas eu acho que é muito importante, até considerando a questão de que o fase 2, ele foca muito no centro cirúrgico, nas melhorias do centro cirúrgico, é muito importante que os cirurgiões sejam envolvidos. Então, eu peço que vocês se organizem para que essas informações que foram passadas no curso possam ser repassadas para esses cirurgiões. E o principal é que a gente possa engajar esses cirurgiões, mostrar a necessidade da mudança, mostrar o benefício dessa mudança, né? Quando a gente fala de cancelamento de cirurgias. Uma figura principal para a gente reduzir o número de cancelamentos é o cirurgião, né? Porque muitas vezes a gente tem um atraso de algum cirurgião, a gente tem alguma questão que o cirurgião é chave. Então, a gente fazer esse envolvimento é muito importante, né? Eles são determinantes porque quando a gente faz uma cirurgia, a gente tem toda uma preparação daquele paciente, toda uma expectativa, toda uma estruturação, inclusive familiar, para que aquele paciente possa passar por aquela cirurgia, e todo tipo de cancelamento, todo tipo de impacto que a gente tem, impacta diretamente nos pacientes. Então, os cirurgiões são figura-chave, e realmente essa capacitação, a ideia é que ela seja multiplicada para dentro do hospital. Muito obrigado, Karina, por todos os esclarecimentos aí. Bom, dando aqui continuidade, temos mais uma pergunta. Jean, qual é a importância da confiabilidade dos dados nesse processo de mudança? Boa, boa. Eu diria que nem só no processo de mudança. Eu acho que, assim, o tempo todo é um tema que não tem como fugir dele. A gente tem que ter dado fidedigno. Eu vou fazer até um paralelo com o diagnóstico, né? Já que a gente está falando de saúde aqui. Imagina você dar o diagnóstico errado para o paciente. Então, você não vai tratar aquilo que ele precisa. Então, se eu dou um diagnóstico errado para o meu processo, eu meço errado os meus dados, às vezes eu vou estar fazendo uma ação que não vai interferir no que eu realmente preciso. Então, cada vez mais refinar o dado, ele é necessário. Então, desde o lado da primeira vez que a gente tem um contato com o hospital, que é a visita de diagnóstico, às vezes o hospital ele não trabalha com aquela informação que o projeto pede, né? Então, a partir dali, começa a se trabalhar coleta de dados. É claro que no começo essa coleta, a amostra, ela é pequena, então pode dar uma variação ali, mas ao decorrer do tempo essa amostra ela vai aumentando e a gente vai tendo um dado ali mais fidedigno e possível de ser trabalhado e melhorado. Então, eu diria que é fundamental e ter dado inconsistente é a mesma coisa que não ter dado, né? A gente não consegue tratar a melhoria, né? E atacar a causa raiz do problema. Perfeito, muito obrigado. Muito obrigado, Karina, muito obrigado, Jean, por todos os esclarecimentos aqui, com todas as perguntas que foram levantadas. Bom, agora avançamos aqui para as considerações finais do nosso evento, tá? E para isso, para as considerações finais, eu convido a senhora Karina Pires a nos agraciar com as suas considerações finais. Karina, fica à vontade, a palavra é toda sua. Obrigada, Clécio. Agora, para a gente finalizar o nosso evento, eu gostaria, como eu falei no começo, né, que um dos pontos de uma das lições aprendidas importantes é a questão da gente agradecer. Então, eu queria usar esse momento para agradecer. Inicialmente, a fala do Clécio, como nosso mestre de cerimônias,
as falas do Kleber e da Luciana, pelas palestras que foram apresentadas, né, com conteúdo super importante em relação aos resultados que a gente já alcançou, essa valorização do que a gente já fez é muito importante, e as orientações do Kleber em relação a esse processo todo de mudança, como que vai funcionar o monitoramento a partir de agora. Gostaria também de agradecer a Jaqueline, Jean, ao Lucas, ao Beto e a toda a equipe do IEP, do Sírio-Libanês, que apoiou na estruturação desse fórum, porque sem eles não seria possível a gente estar aqui hoje. Gostaria de agradecer também ao Ministério da Saúde, que é sempre representado pela figura da Cristiane Cristalda. Gostaria de agradecer pela parceria e pela possibilidade de implementar um projeto tão incrível como é esse que a gente está discutindo hoje. Gostaria de agradecer também ao Sírio-Libanês como um todo, representado pela figura da nossa diretora de compromisso social, a Vânia Bezerra, e a toda a equipe do projeto, aos médicos, aos especialistas e a toda a equipe de back-office que se dedicam em apoiar e orientar os hospitais na realização do projeto, né? São pessoas que moram distribuídas no país inteiro e que viajam o país inteiro para poder estar junto com vocês nos hospitais, fazer as visitas presenciais e poder apoiar nesse processo de mudança, que nunca é fácil, gente. Mudar não é fácil e sustentar as mudanças acontecidas é mais difícil ainda. Então, eu queria agradecer a toda a equipe, toda a minha equipe, e principalmente agradecer a cada um dos representantes dos hospitais participantes beneficiados pelo projeto, porque é a dedicação diária de cada um de vocês, é o engajamento, é o envolvimento, essa vontade de querer aprender as ferramentas, de querer crescer, de querer mudar, que fazem com que o projeto aconteça e que principalmente as melhorias sejam implementadas e que elas possam ter sustentabilidade, né? Vocês estão no dia a dia de cada hospital, vocês estão ali no contato com cada paciente, vocês estão ali lutando para que as melhorias aconteçam, e a participação e a presença de vocês e a atuação de vocês é uma peça fundamental para que tudo isso seja possível. Então, gostaria de agradecer muito a participação de cada um de vocês aqui nesse fórum e desejar uma boa tarde. Clécio? Bom, dando continuidade aqui à finalização do nosso fórum, eu reitero os agradecimentos aqui. Então, agradeço em nome de todos os envolvidos a participação de todos que se fizeram presentes neste evento. Obrigado pela participação e a presença de todos os colegas e profissionais aqui presentes e a todos os hospitais e times que se fizeram aqui presente também. O nosso muito obrigado. Nos encontramos em breve no nosso próximo fórum. Um grande abraço a todos e damos por encerrado oficialmente o evento. Muito obrigado a todos, tenham uma ótima tarde e um ótimo final de semana.